com o Messi, Mo Salah, né, do Egito. Depois teremos Colômbia, teremos Suíça, ou seja, uma terça-feira ainda recheada no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. Então vamos lá, 2 jogos foram realizados ontem pela Copa. A Espanha bateu Portugal por 1-0 com gol nos acréscimos, hein? Mais tarde a Bélgica atropelou os Estados Unidos 4-1. Espanhóis e belgas se enfrentam na fase quartas de final. A Ponte Preta enfrenta o Criciúma amanhã às 8 da noite no estádio Moisés Lucarelli e já tem aquele bate-papo com o presidente Luiz Torrano neste canal de comunicação com o torcedor da Macaca. Mais Série B de Campeonato Brasileiro, 2 jogos deram sequência à rodada. Em Ribeirão Preto, o Botafogo venceu o Avaí por 3-1. Pantera subiu para a 14ª colocação com 19 pontos. Em Goiânia, o Vila Nova venceu o São Bernardo por 2-1 e permanece forte na liderança com 31 pontos. E o tênis, a segunda-feira, teve encontro de números 1 do tênis em treino nas quadras de Wimbledon. O brasileiro Guto Miguel, líder do ranking juvenil e primeiro cabeça de chave, participou de um treino com o italiano Yannick Sinner. A organização do torneio divulgou imagens do treinamento antes da partida de duplas do goiano de 17 anos. E o Mercadão da Bola agita aqui a América do Sul. O River Plate deu um passo importante para fechar uma forte contratação na atual janela de transferências. Segundo o jornal argentino Olé, o clube chegou a um acordo verbal com o Atlético de Madrid para comprar 50% dos direitos econômicos de Thiago Almada por 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais. Seria aí uma força, né, para disputar com os brasileiros na Copa Libertadores. Almada no River Plate, interessantíssima negociação. E o Guarani, quem vai falar é Cauã Jesus, é o homem forte do meio-campo do esquema do técnico Hélio Cizenando. Tem possíveis voltas, né, de Jonathan Costa, Mirandinha e João Paulo. Foi detectada a lesão de grau 2, vai desfalcar o Guarani por um bom tempo. E mais Série C, o fim da 13ª rodada do campeonato e ela não foi nada boa para o Bugrão. O Brusque venceu o Figueirense por 3-1 e assumiu a liderança isolada da competição agora com 24 pontos. E no outro jogo o Amazonas perdeu em casa para o Itabaiana 2-0 e permanece fora da zona de rebaixamento. E direto do Principado de Itu, lá está ele, Fábio Chaib, já se preparando para os jogos de logo mais da Copa do Mundo. Fabião, bom dia, boa terça-feira. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Chegamos no dia da definição das oitavas de final, os últimos 2 jogos que vão mostrar pra gente aí quem estão os classificados às quartas de final. Hoje, daqui a pouquinho, à 1h da tarde, em Atlanta, tem Argentina e Egito. E mais tarde, às 5 horas, lá em Vancouver, no Canadá, a Suíça enfrentando a Colômbia. Os vencedores se enfrentarão em uma das quartas de final. Lembrando que os 2 jogos terão transmissão aqui da CBN, viu, Carlão? Boa, Fábio Chaib. E hoje nós estamos aqui no distrito de Barão Geraldo, na Praça Augusto Pires de Moraes. Entre a Rua Benedito Alves Aranha com a Rua Francisco de Barros Filho, é o News Truck, já iniciando o processo de comemoração do aniversário da nossa cidade de Campinas, 252 anos. Então passe aqui, dê o seu buzinaço, venha trocar uma ideia com a gente, tire foto com o nosso Naldo Araújo, o galã da Rádio CBN, ele que é o responsável por esse som maravilhoso do News Truck no comando de externa. News Truck CBN Campinas. E nos estúdios hoje eu tenho a honra de chamar, ele já está lá, acredito eu. Lógico que eu tô. Maravilhoso. Lógico que eu tô. Felipe Pereira vai ser o cara do Zap Zap hoje. Se prepare, Filipinho, se prepare, porque tem muita gente participando conosco pelo 991869070. Bom dia, Fefe! Muito bom dia pra você, Carlão de Freitas. Bom dia, Fábio Chaib. Mais uma vez, bom dia ao ouvinte CBN. Os nossos ouvintes aqui já corneteiros, hein? Já tá me cornetando aqui.
Não, eu imagino. Tem muita coisa pra ser coletada, Felipe. A gente tava falando no CBN Campinas sobre o dia do chocolate, né? Aí Sim. o Antônio Wilson falou aqui, adoro chocolate, principalmente o belga. Ah, foi maravilhoso. Foi um espetáculo o gancho. Foi maravilhoso a vitória por 4-1, Lukaku marcando gol. Calando a boca do Trump. Por tudo que aconteceu na partida. Nada contra o time norte-americano, Não, claro que fez uma não. boa Copa do Mundo. Agora, os acontecimentos que envolveram a partida foram lamentáveis, né? Colocando em xeque aí a credibilidade da dona FIFA. Exatamente. O Carlos Matos, bom dia. O zagueiro do Brasil, Gabriel, tá aparecendo o salário da Ponte Preta. Nunca chega, ou quando chega, tá atrasado. Nossa, mãe, nem me fale disso. O que não tá totalmente errado, né? O Wagner de Hortolândia, bom dia, pessoal do CBN Esporte. Será que vão anular o jogo dos Estados Unidos? Ah, não Você duvido. sabe que o Leonardo Dai hoje, no jornal da CBN, ele chegou, né? Ele tá fazendo a participação ali por volta de 7h40 da manhã. Ele chegou pra Cássia e pro Milton e falou assim: olha, eu vim com muito medo hoje, agora de manhã, de ligar o repórter CBN e ouvir que o jogo tinha sido anulado. Não duvido, Felipe. Então. Eu não duvido. Eu também não duvidaria não, viu? O Wagner aqui complementa, triste a despedida do Cristiano Ronaldo, hein? Ah, triste pela derrota, mas ele Sim. fez um Mundial, não fez nível Messi, nível Haaland, nível Mbappé, mas um cara de 41 anos, eu acho que a gente só tem que homenagear e agradecer Cristiano Ronaldo por tudo que ele fez e por Exato. tudo que ele está fazendo para o futebol. É um monstro sagrado, um atleta exemplar, um atleta completo e eu acho que triste pela derrota, mas é um cara que deixa um legado maravilhoso. E não duvido não, hein? Próxima Copa do Mundo teremos jogos em Portugal. Eu não duvido se o Gajo não aparecer com seus 45 anos. Eu tô achando, ô Carlão, honesta e sinceramente, que ele vai fazer pelo menos um jogo de despedida nessa Copa de Portugal. Sem Eu não dúvida. acho que Eu ele. não duvido, não. Eu não acho que ele aposentadoria. Eu não acho que ele se aposentaria agora. Saindo do jeito que saiu, né, nas oitavas de final. Eu acho que ele vai ter alguma coisa na Copa de Portugal que vai marcar a despedida oficial dele. Verdade, Felipe Pereira, eu não duvido. Então isso foi só uma prévia do que vem no nosso CBN Esportes. Você participa mais uma vez pelo nosso Zap 19 99186 9070. O comando técnico do CBN Esportes é com ele, Valmir Bortoleto, e a moça do streaming, brava. É proibido entrar de crachá no estúdio, ela sempre diz. É com Samila Dipp, a super competente. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h14, um rápido intervalo, mais uma vez aqui no News Truck, sob o comando de Naldo Araújo. Estamos aqui na cidade não, no distrito, né? A cidade de Campinas. Apesar que não deixa de ser uma cidade Não também, deixa né? de ser uma cidade, a linda e aprazível Barão Geraldo. Passe aqui, vem fazer uma resenha com a gente aqui no News Truck CBN. 11h15. News Truck CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. O futuro mudou. Chegou na GWM Daruge a nova linha Raval 2027. Agora híbrido Flex. Garanta o novo Raval H6 Heavy One Flex por apenas R$ 199.900. Toda a linha Heavy e P-Heavy 19 tem IPVA grátis no estado de São Paulo. Traga o seu usado. Aqui seu seminovo tem supervalorização garantida na troca. Quer força bruta? Novo tanque 300 híbrido Flex 2027 por R$ 342 mil com taxa zero. Não espere o futuro. Venha pra GWM Daruge e saia com seu híbrido Flex hoje. Desacelere, seu bem maior é a vida. O mercado imobiliário exige informação de quem entende do assunto. Por isso, na hora de realizar seu sonho, é importante estar de olho nas notícias. Todo sábado, às 11 da manhã, com Léo Gaspar Mota e Rafael Pio, negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Análises estratégicas, tendências e boas dicas para quem quer investir. Negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Certeza de bons negócios e ótimas oportunidades. Oferecimento
Casa Arborais, condomínio fechado de 3 a 4 suítes, obras iniciadas. Avenida 105, visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi Campinas. Azul, o seu futuro mora nos detalhes. 11h17, terça-feira, as ruas, as avenidas, as estradas da nossa região. Mário Quintino, bom dia. Oi, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha na Campinas Mogi. Tem atendimento de uma ocorrência para quem sai de Jaguariúna, vem em direção de Campinas. Atenção, à altura do quilômetro 130, acaba diminuindo a velocidade pelo trecho em direção de Jaguariúna e Mogi. Aí, por enquanto, boas condições. Na João Beira, a ligação entre Jaguariúna e Amparo, a movimentação é maior para acessar já Campinas Mogi, e em Campinas, quem segue pela Miguel Noel Nascentes Burnier encontra boas condições nos dois sentidos, movimentação um pouco maior para seguir em direção do Taquaral e também da Norte e Sul. Carlão. Obrigado, Mário. 11h17. São Paulo não para e sua energia também não pode parar. Quer um fornecedor sólido no mercado livre de energia? Escolha certo, escolha a Engie. Simbora! Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Corte certo, brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Vem comigo! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Pra tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com o toque de Cotag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso, o resultado é certeza. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cotag na mão. É precisão, cotador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. 11h19, vamos fazer o seguinte, o Filipinho já falou aí sobre o Leonardo Dai, que está lá nos Estados Unidos, fazendo essa resenha com a galera CBN, e ele traz também informações dos jogos de ontem, da finalização aí de Cristiano Ronaldo nesta Copa do Mundo, a vitória da Espanha por 1-0. E Léo Dai, fim da era Cristiano Ronaldo nesta Copa, bora lá! Exatamente, Cristiano Ronaldo, a menos que, bom, será que com 45 aninhos ele tenta mais uma ainda? A próxima Copa é em Portugal também, né? Portugal, Espanha e Marrocos. Não, tô brincando, né? Em tese, a gente imagina que com 45 anos o Cristiano Ronaldo não vai estar jogando Copa do Mundo. Foi a última chance ontem de ganhar uma Copa, né? E foi um belíssimo jogo, apesar de amarrado, de decidido apenas no final, né? Com o gol da Espanha por 1-0, foi um jogo de altíssimo nível e a Espanha acabou fazendo um gol no final e se classificando. A Espanha é o Brasil ao contrário, assim, em termos de preparação, né? Porque enquanto o Brasil foi tudo na base do improviso, do vamos ver como é que dá, do em cima da hora trazer o técnico, essa coisa toda, a Espanha tem um treinador que passou pelas categorias de base, o Luis de la Fuente, né? Que passou pelas categorias de base da Espanha, ficou mais de 10 anos treinando os times do Sub-17 para frente da Espanha, até assumir a seleção principal em 2023, que trabalhou com praticamente todos esses jogadores que estão na seleção principal, ainda nas categorias de base, que tem um modelo de jogo todo construído, muito fixo na cabeça dos jogadores, e isso está dando resultado nessa Copa, né? Não deu em nada em outras Copas também. As duas últimas Copas da Espanha foram terríveis e o modelo de jogo, ainda que com outros técnicos, já estava lá. Mas nessa Copa, a Espanha, que é o Brasil ao contrário nesse aspecto, a Espanha está indo muito bem e mandou Portugal para casa. Portugal acabou pagando ali pela classificação em segundo lugar no grupo da Colômbia, acabou pegando uma chave muito mais complicada, que já teve um confronto muito difícil no primeiro mata-mata ali contra a Croácia e acabou sendo barrado pela Espanha nas oitavas de final, encerrando aí essa era
Cristiano Ronaldo. E fica a curiosidade, né? Porque a seleção portuguesa tem em toda a sua história apenas 2 participações em semifinal de Copa, e vai continuar sendo assim, e as 2 com técnicos brasileiros, o Otto Glória em 66 e o Luiz Felipe Scolari na Copa de 2006. E agora o principal nome para assumir a seleção portuguesa, não é oficial ainda, mas é o principal candidato, é o Jorge Jesus, que não é brasileiro, mas é muito conhecido aqui do futebol nacional pelo trabalho que fez no Flamengo em 2019. Tá aí, Leonardo Dai trazendo um panorama do dia de ontem, né, da Copa do Mundo. Teve a vitória da Bélgica sobre os Estados Unidos por 4-1, mas pincelamos mais este clássico, né, entre Espanha e Portugal, a vitória da Espanha por 1-0. E já alguns desdobramentos, Fábio Schaibe, pro futuro português com relação ao comando. Se fala de uma maneira muito forte de Jorge Jesus no comando lusitano, Fabião. Exatamente, o Martínez acabou sendo demitido, né? Acabou pedindo demissão também, vinha de um ciclo de 3 anos em Portugal, fez bom trabalho na Bélgica antes também, mas agora com Portugal não conseguiu unir ali o que o Portugal tem de melhor, né? A geração portuguesa é muito boa, né? O Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha, e acabou não dando certo nessa Copa do Mundo, né? Jogou muito abaixo, até na fase de grupos também, acabou empatando logo na estreia ali também com o Congo, né? Acabando tendo atuações ruins, até contra a Colômbia também mereceu ter perdido. E ontem, enfrentando uma equipe do tamanho de Portugal, que a gente esperava de Portugal, acabou tendo oportunidades, é verdade, mas depois da saída de Nuno Mendes machucado, ficou muito abaixo. E o Merino marcando esse gol já nos acréscimos, decretando mais uma vitória da Espanha sobre Portugal. A situação fica ruim. Portugal perde a chance de ir mais longe com uma geração muito boa realmente, e fica essa questão, né, do Cristiano Ronaldo agora, podendo chegar Jorge Jesus, que conhece muito bem a equipe portuguesa também, tem muito respeito pelos portugueses ali, é muito respeitado pelos portugueses, pode ser uma boa opção, né, uma opção caseira, já que o Martínez aí acabou sendo muito contrariado, podemos dizer assim. Verdade, está em um processo de mudança, né, na seleção portuguesa. Para esta Copa do Mundo houve problemas internos, né, problemas de relacionamento entre alguns jogadores, as mulheres postando textos nas redes sociais, então houve aí algum problema para administrar este grupo da seleção de Portugal. Fabião, você acompanhou a Bélgica 4-1, vitória sobre os Estados Unidos, uma vitória contundente, uma vitória que comprova que a Bélgica está está melhorando dentro da própria competição, e ontem mostrou que pode fazer frente ao time espanhol, hein, Fabião? E parece que esse pedido aí de suspensão foi um tiro no pé, né, da suspensão do cartão vermelho do Balogun para os Estados Unidos, né, acabou atuando, mas parece que deu mais fôlego para a Bélgica, né, mais gana para a Bélgica chegar do jeito que chegou amassando os Estados Unidos realmente. Teve as primeiras chances de gol logo no início da partida, foi para cima dos Estados Unidos, e parece que essa raiva, né, ressentida realmente da Bélgica para essa partida acabou dando mais gás para eles, para os belgas, conseguiram fazer uma boa partida, tinham passado no sufoco contra a Gana, daquele jeito que foi no final, e agora ontem foram soberanos realmente desde o começo do jogo, fazendo um bom futebol, mostrando um bom futebol. Creio que não vai ser páreo para a Espanha, mas umas quartas de final de Copa do Mundo. A gente sabe que a Bélgica tem muita também tradição, apesar de não tanta tradição como a Espanha, mas tem mostrado um bom futebol, principalmente nas últimas Copas do Mundo, e chega forte, principalmente comandado aí pelo Lukaku, que sempre que entra marca gol, hein, Carlão? Impressionante o Lukaku, toda vez que ele entra ele marca gol e está ajudando bastante a Bélgica. Vai ser um jogo... A Bélgica entra como franca tiradora, né? A Espanha tem a obrigação de vencer, mas a Bélgica pode dar um susto sim para a Espanha. Eu não vi a Espanha deste modo que estão dizendo, jogando bom futebol. Tem passado, né? Mas não está mostrando realmente o que a gente esperava, né, Carlão? Nós pensávamos uma Espanha nível França, né? Acontece que eu acho, Fabião, que eu acho que a França está muito acima de todas, né? E a gente traça esse paralelo da Espanha com a França. Eu acho que a França ainda está um degrau acima da Espanha. Talvez, acho que a gente que está esperando mais da Espanha, e é o que ela tem para entregar, e está entregando bem, mas não de um nível francês. Porém, eu considero também como uma forte candidata aí, pelo menos a fazer a final da Copa do Mundo. Felipe Pereira, 11h26, e a galera, Filipinho, 99186-9070. Vamos lá, muita gente participando aqui, ô Carlão.
O Rodrigo, ele falou aqui, né, sobre a despedida do Cristiano Ronaldo, teórica despedida, né, do Cristiano Ronaldo, que deixou um legado enorme em relação a tudo que faz, e comenta que 2 fatos que entraram para a história de maneiras diferentes na Copa foi a vitória acachapante aqui da Bélgica sobre os Estados Unidos, com direito à lambança do goleiro americano, e aí depois justamente da intervenção do presidente Donald Trump. Mas a mancha acontece pela atitude do presidente e a conivência da FIFA principalmente. A Beth tá por aqui, uma dose extra de Felipe Pereira é melhor do que chocolate? Não sei. JP de Moraes. Carlão, manda o vídeo do Guarani e ABC de 2016 pro pessoal do 15 de Piracicaba. Verdade, JP. Boa lembrança. O Guarani conseguiu virar, estava 4-0, né, no agregado. E numa jornada épica de José Fernando Fumagalli, um dos meus ídolos, ele realmente fez chover aquele dia no Brinco de Ouro. O Guarani fez 6-0 no ABC. O Derivaldo tá aqui, treino de hoje, né? Fazendo treino aqui todos os dias. Um bom trabalho para todos vocês. Deixa eu ver o que mais. Aqui o Marcelo, bom dia CBN Esportes. Acho que deveria trocar o Felipe no CBN Esportes e coloca o Lupe junto com a Sandra no CBN Campinas. Imagina! Será que a Sandra teria paciência para aguentar Antônio Lupe ou não? Olha, não sei. O Marcelo, bom dia Felipe, é verdade que o Trump pediu pro Brasil voltar à Copa? Não é, infelizmente não é, né? Bom dia CBN, aqui Denilson Prado, carreteiro de Hortolândia. O pato Donald Trump se lascou de goleada, diz aqui ele. Bom dia CBN, deixa eu ver quem foi que mandou essa mensagem aqui, foi o Pércio. Os comentários ácidos do Felipe Pereira fazem muita falta no CBN Esportes Campinas, especialmente sobre os times de Campinas. Solta o verbo, Filipão. Já ele vai ter. Daqui a pouco eu vou ter esse deleite. Com certeza a acidez de Felipe Pereira. Não é? Quem sabe o Bugre não reage novamente. Olha o fantasma de 2025 aparecendo. Calma. Pois é. Mas se continuar do jeito que tá. Bom dia, CBN Esportes. O Manolo. Carlão, assistiu Rock 3? Eu acho que eu assisti. Tanto possível, rock, né, A seleção tá parecendo Rock, achando que pode vencer todo mundo, mas só bate em cachorro morto. Quando pegou um time um pouquinho melhor, rodou. Perdeu o olho de tigre. Temos que recuperar a alma, o olho de tigre. É verdade. Ele tá certo. Tem muita coisa a ser questionada pela seleção, com relação à seleção brasileira, mas eu acho que esse próximo ciclo, não estou falando de conquistar a próxima Copa, não, mas a tendência, tá? Porque a CBF a gente pode esperar de tudo, mas a tendência é de que seja um ciclo mais organizado. Pelo menos a gente já começa o ciclo com o mesmo treinador. Inclusive, né, Carlão, ontem foi a primeira vez que o Ancelotti se manifestou após a derrota, né, contra a Noruega. Ele falou nas redes sociais dele, pelo Instagram ali, ele colocou: a dor é grande, mas agora tem confiança nesse projeto, justamente de 4 anos, né, que ele pega o Brasil desde o começo desse ciclo. O Ancelotti diz que a dor é grande, mas que no futuro vai dar alegria para a torcida brasileira, o que a gente espera realmente. Lembrando que o Brasil volta a campo em setembro, com 2 amistosos contra a Austrália, jogando na Austrália. Eu acho que não é a melhor opção jogar contra a Austrália, mas é o que tem para o momento, né? Infelizmente o Brasil não enfrenta mais as grandes seleções, e isso tem pego bastante quando se enfrenta em Copa do Mundo, principalmente as europeias, né, Carlão? É verdade, realmente hoje estamos perdendo para seleções do segundo escalão e seleções do segundo escalão que estão melhores, né? Exato. Em 18 a Bélgica era melhor que o Brasil. E em 22 a Croácia era melhor, apesar de um vacilo que a gente deu na reta final da partida. E a Noruega, um time mais organizado, um time melhor montado que a seleção brasileira. Agora, que a parte técnica ela seja realmente organizada, e a tendência de que isso aconteça, e a parte diretiva também, né? Porque todo ano é um BOzinho envolvendo o presidente de confederação. Já tivemos um BOzinho na Copa, mas aí é a vida pessoal do presidente, mas que esse BO administrativo não apareça dessa vez, que a CBF consiga aí colocar a seleção brasileira nos trilhos e que ela tome tento, né, Felipe Pereira? É isso, o Carlão. O Renato tá aqui, sabemos que os reservas podem entrar, decidir jogos nessa Copa. Sua opinião, Carlão, quem pode vir do banco da seleção egípcia e ajudar contra a Argentina hoje? É o Renatinho Alves que está mandando. Exato. Né? Não, pra mim o time do Egito é Zico e mais 10.
O Emerson tá perguntando se acha que o Cristiano Ronaldo aguenta mais uma Copa. Cara, eu vou falar pra Copa você. inteira, não sei. Eu acho que se ele for pra próxima Copa, ele vai mais como um personagem, vai atuar alguns minutos em algum jogo, porque mesmo nesta Copa, com 41 anos, e ele é um monstro de atleta, ele já esteve um pouquinho abaixo. Gente, o tempo é implacável, e até pro Cristiano Ronaldo. Então é completamente... Dá pra se entender um rendimento um pouquinho abaixo que o Cristiano teve nesta Copa, mas isso não vai apagar em nada a carreira dele. Eu sou muito fã do Cristiano, sou muito fã do Messi, do Haaland, do Mbappé, destas feras, desses caras realmente acima da média que estão batendo um bolão nesta Copa do Mundo. O Daniel mandou aqui, lembrando de um detalhe, no domingo, na entrevista do Lancelotti, ele quase falou que acabou o ciclo Neymar. Ele falou quase, né? Quase acabou o ciclo Neymar. Aí aqui dando graças a Deus. Um pequeno recado pros ouvintes. Quem acha que eu vou cair em pegadinha de duplo sentido, eu não vou não, tá? Boa, Filipinho! Só pra... É esperto. Só pra poder deixar claro pra todo mundo. Que não é porque eu não sei esporte que eu não sei piada de duplo sentido, tá? O ouvinte ele pode fazer pegadinha comigo, com o Fábio Scheib, com os integrantes do esporte, mas Filipinho Pereira, essa raposa felpuda do jornalismo brasileiro, mas jamais vai cair numa pegadinha. Vamos pro Repórter CBN, Repórter 11h33, Repórter CBN. CBN Esportes Campinas. Em 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de julho de 2026. O número de veículos emplacados no país subiu 0,8% entre maio e junho. Ao todo foram vendidas 272 mil unidades. Em relação ao mesmo período de 2025, o número representa a alta de 28%. Nos 6 primeiros meses de 2026, o total de emplacamentos avançou 18,5% e somou 1.420.000 unidades. A base de comparação é o primeiro semestre do ano passado. Os dados foram divulgados pela Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O avião que chegou aos Estados Unidos com o sonho do Hexa na Copa do Mundo voltará hoje ao Brasil com poucos jogadores da seleção. O voo deve deixar New Jersey às 3 da tarde pelo horário de Brasília. Assim que retornaram ao hotel depois da eliminação no domingo, os atletas que desejaram foram liberados. Neymar foi para Orlando, na Flórida, com familiares e amigos para aproveitar a folga. Ele ainda não tem data definida para se reapresentar ao Santos. Já Vini Júnior seguiu para a ilha espanhola de Ibiza. O presidente Donald Trump afirmou que testou os aliados europeus da OTAN na guerra contra o Irã e disse que ficou desapontado com o resultado. O líder americano afirmou que os Estados Unidos não foram bem tratados pelos integrantes da aliança militar, apesar de Washington ter investido trilhões de dólares na defesa da Europa. Ele deu a declaração no primeiro dia de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte em Ankara, ao lado do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. No horário de Brasília, 11 horas e 35 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas.
11 horas 36 minutos. Vamos falar aqui já dos nossos filhos, né? Ponte Preta enfrenta o Criciúma amanhã no estádio Moisés Lucarelli. O Guarani se prepara para o duelo contra o Paysandu no domingo lá na Curuzu. Jogo difícil para o Bugrão para recuperar esta liderança da Série C. Vamos começar com a Ponte Preta. É o seguinte, eu prometi hoje no Campinas, pela manhã com o Felipe Pereira, que eu ia fazer um exercício não só com o Felipe, mas com todos os torcedores. O da Ponte, ele já tá passando, né? Ele já vive esse sentimento, mas com todos. O cara que torce pro Santos, o cara que torce pro Guarani, o cara que torce pro Palmeiras. É o seguinte, eu vou colocar agora o presidente da Ponte, Luiz Torrano, ele criou um canal de comunicação com o torcedor. Ok. Isso eu acho plenamente salutar. Acho importante esta comunicação, acho importante esse dia a dia, esse contato com o torcedor. Ok. Então, parabéns à diretoria da Ponte por esta iniciativa. A gente tem que ser justo. O que é bom, o que é legal, a gente tem que parabenizar, mas o que é ruim, a gente tem que chamar atenção. Agora, preste atenção a você, ouvinte, independente do time que você torça, feche os olhos, faça um exame assim, ó. O cara que torce pro Palmeiras, imagine que seja uma Leila, quem for. Imagine o presidente do seu clube, o seu clube passando por um momento muito complicado, imagine o presidente do seu clube falando, tá? Pro corintiano a mesma coisa, pro bugrino também, né? Pro bugrino também. Então imagine o presidente do seu clube, o clube que você ama, o clube que você é apaixonado, falando dessa maneira com você. E pro Felipe Pereira, como ele não é fã do futebol, imagine algo que mexe com o seu sentimento, que você goste e que tem alguém falando sobre esse assunto que você gosta, da maneira como o presidente da Ponte está falando. Isso eu peço para todos os torcedores, não só da Ponte, mas todos os torcedores. Eu quero saber o ponto de irritação que vocês vão chegar nesse sentido. Então é o seguinte, o Luiz Torrano, ele fala aqui nesse contato com o torcedor pontepretano, ele fala sobre a saída do Tarek, ele fala sobre a procura do Thales com a diretoria para ver se os salários serão acertados, mas por favor, torcedor, ouvinte CBN, feche os olhinhos e preste atenção e imagine o presidente do seu clube falando desta maneira com você. Luiz Torrano, presidente da Ponte. Com relação ao volante Tarek, foi feito um acordo entre as partes e ficou acertado que ele deixaria a Ponte Preta para seguir sua carreira em outro clube. Adianto que temos outro jogador da mesma posição já em tratativas para que possa suprir esta saída. Além disso, contamos com um jovem atleta, Juan, que veio da nossa base e está pedindo passagem no elenco principal. Sobre a situação do lateral direito Thales, não se falou em saída do clube. O jogador procurou a direção de futebol pedindo apenas que se atualize a pontualidade de seus salários. Assim, como estamos buscando fazer com os demais jogadores, nossa meta primordial é trabalhar para regularizar toda essa situação o mais rápido possível. Tá aí, esta foi a fala do presidente Luiz Torrano, explicando aí já a saída do Tarek, falando aí de uma conversa com o Thales e com outros jogadores também que estão procurando a diretoria para resolverem aí a questão salarial, se permanecem no clube ou não. Mais uma vez, acho legal, acho importante esse canal com o torcedor, mas Felipe Pereira, Fábio Scheiber, a maneira, né? Isso. A maneira tranquila, a maneira, sabe, eu não sei nem se é essa palavra, sei lá, mas me parece uma maneira assim, um pouco cínica, irônica de falar. Ai, meu Deus do céu. Ô Fábio Scheiber, imagina a tia Leila falando desse jeito, o seu time fechando as portas, Fábio Scheiber. Que eu ia fazer. Vai, você fechou os olhinhos, Fábio Scheiber? Fechei os olhinhos aqui, fiquei ouvindo atentamente. Parecia que a Ponte Preta estava numa semifinal de Libertadores da América, tudo tranquilo, tudo resolvido, que uma saída não ia interferir em nada no andamento da macaca, né? Mas a gente sabe que a situação é muito complicada, né? A Ponte Preta está na zona de rebaixamento, não vence há 10 partidas, com 9 derrotas neste período, e o presidente, lógico, tem que passar o comunicado, as informações para a torcida. Eu também saúdo, né, essa forma de lidar com o torcedor, assim, passando as informações, mas parece que a Ponte Preta está andando em mares tranquilos nesses últimos tempos, né? A gente sabe que é muito complicada a situação,
E exatamente não é isso que o torcedor quer ouvir. É a agenda positiva, que eu já citei da outra vez. É claro que tem pendências aí, mas ele fala de uma forma que a situação parece ser totalmente controlável, totalmente tranquila. É o momento que a Ponte vive, né, Carlos? Não tem muito o que dizer, né? Amanhã enfrenta o vice-líder da Série B aí jogando em casa e possivelmente mais uma derrota. Quero ver como a torcida vai mais uma vez responder a esse comunicado do Torrano, que está aí parecendo que estava lendo até, né, umas informações ali, parecia que era tudo já combinado antes, ele escreveu, parece que ele não saía do fundo do coração realmente. Mas é a situação, né, Carlão? É algo completamente desconexo com a realidade. Eu acho importante você ter a ponderação, eu acho importante você ter o equilíbrio para falar, ainda mais num momento tão difícil que vive o clube, num momento importante, sim, da história do clube, né? O torcedor não sabe qual é o futuro da Ponte Preta, mas o que me incomoda, o Felipe, é a falta de indignação. Isso. Eu acho que a falta de indignação, a falta de sensibilidade com o que está acontecendo, além de todos esses problemas, mas eu acho que é algo que fere o torcedor da Ponte, porque essa tranquilidade, essa passividade, eu acho que é algo que deixa o torcedor pontepretano muito triste e incerto do que vai ser do clube daqui pra frente. Felipe, fica à vontade, eu não sei em que você pensou, mas eu quero saber o seu sentimento. E você que é de fora, hein? Você que é de fora. Eu que sou de fora. É mais ou menos, uma juntada aí dos dois pensamentos do Scheibe e do Carlão. Um discurso muito plano, muito blasé, né? Como se a Ponte tivesse numa situação ok, como se não tivesse nada acontecendo, e falando de situações de extratos de jogadores como se fosse uma coisa banal, como se fosse jogar um carteado, né? Então esse tom sem indignação me incomodou. Agora, ô Carlão, breaking news. Vai lá. Hoje nós temos um novo pronunciamento do Torrano, já publicado nesta manhã, anunciando a chegada de 3 reforços à Ponte Preta. E nós temos o áudio, vamos ouvir agora. Bom dia a todas e a todos pontepretanos. Hoje venho até vocês, nesta minha fala matinal, para trazer mais informações, na minha opinião, relevantes a respeito de nosso clube. Para começar, quero anunciar a vinda de 3 atletas. O zagueiro Diogo Silva, que estava no futebol da Hungria, também o zagueiro Iago Ribeiro e o meia Cezinha, que esses últimos estavam no Água Santa. Eles chegaram ontem ao Majestoso e hoje estão passando por exames e avaliações médicas. Se tudo correr bem, conforme o esperado, eles vão assinar o pré-contrato e poderão fazer parte do nosso elenco tão logo esteja aberta a janela de transferências, o que deve ocorrer no dia 20. Nós optamos por essa janela de transferência e não pela exceção do dia 6. Informo também a todos vocês que ainda hoje outros 4 jogadores chegam e vão passar pelos mesmos procedimentos, exames, etc. Trata-se de um goleiro, um volante, mais um zagueiro e um meio-campista. Eu dei uma cortada aqui, né? Porque o pronunciamento todo tem 3 minutos de duração. Ele falou também sobre a situação do Tarek de novo e falou aí que tentou um acordo amigável com o Potker, que também estava fora dos planos da atual comissão técnica para a sequência da temporada. E ele fala aqui que o Potker veio com um salário bastante alto para os nossos padrões de hoje e que infelizmente não conseguimos o esperado acordo para uma saída que fosse boa para os dois lados. Felipe, ele contratou, ele anunciou... Ele contratou o Potker com esses vencimentos. Então. Ele anunciou os jogadores aí, são jogadores, né? Jogadores que vêm para buscar o espaço, não são jogadores que vão chegar e resolver o problema da Ponte. Mas vem aí, né? Que eles tenham boa sorte, que eles tenham resiliência, né? Não sei da onde a Ponte conseguiu dinheiro, não sei até que ponto essa o grupo... é uma questão também. Não sei até que ponto o grupo ele recebe esse tipo de notícia, né? Porque ao mesmo tempo que os salários estão atrasados, a diretoria está contratando.
E mais uma vez, cara, a maneira como ele fala eu não sei se esse é o meu sentimento, mas é extremamente irritante. Extremamente irritante. O Torrano, ele tem esse tom de voz meio didático, assim. Quando a gente entrevistou ele no CBN Campinas falando sobre eleições e tal, é o tom dele, essa fala mais pausada, isso é ele. Sim, mas pega, não pega, Felipe? Assim, pelo momento, cara, parece que ele tá falando, dando risada, tirando sarro. Cara, nossa senhora. Eu ouço isso aí com todo respeito aí aos idealizadores e eu sempre tenho elogiado com relação a essa iniciativa. Mas, cara, eu ouço, nossa senhora, faz mal, sabe? Me consome, me suga energia. Tá uma maneira blasé com que ele se refere a essa situação da Ponte Preta. Mas tá aí os 3 novos contratados para a sequência da temporada da Macaca. E o Antônio Wilson falando aqui, contratar jogador ok, parabéns diretoria, mas vocês vão pagar esses jogadores ou eles vão ter que entrar na justiça para poder receber? E aí agora tá chovendo mensagem aqui no nosso WhatsApp falando assim, o cara não paga ninguém e ainda contrata mais 7. Né? E aí vai ao encontro, né? Então isso vai concordando com a situação do Potker. É claro que o modo sincerão, em alguns momentos, ele repercute mal, como repercutiu mal perante o grupo da Ponte. Mas com todo respeito aos jogadores, aos integrantes hoje do futebol profissional da Ponte, ele não disse mentira. O cara que vem jogar na Ponte, até porque é uma marca forte, independente da situação, a Ponte ela é uma marca forte, o cara ele vem pra ele jogar a carreira, vamos supor, se ele faz 3, 4 gols na Ponte, 5 gols numa Série B, independente da situação da equipe, ele vai se valorizar. Então ele vem pra Ponte realmente para tentar aí encontrar um espaço no mercado. Então ele usa da Ponte Preta. Infelizmente a situação que o Torrano colocou a Ponte, que o Eberlin colocou a Ponte, outras gestões colocaram a Ponte, faz do clube hoje apenas então somente um trampolim, como disse o William Potker. Então essa é a situação da Ponte e o torcedor tem que lidar aí todo dia com este canal de comunicação, importante, sim, salutar. Não, é bom isso. Só que a maneira como o presidente se refere a todos esses problemas da Ponte é uma maneira que o torcedor, ele não gosta, cara. Chateia, o torcedor fica indignado realmente com a falta de indignação, com a falta de sensibilidade pelo momento do clube. Parece que ele está falando para os torcedores do Real Madrid, né, que não tem nenhum problema com relação aí ao futebol. Só para poder fechar aqui o José Luiz perguntou aqui, mas você acha que o tom de voz do presidente vai alterar uma situação que já é conhecimento de todos? Não, óbvio que não. Não é isso, lógico que não. Mas é a questão de se mostrar indignado. Isso. É a questão de querer se mostrar interessado em resolver o problema. Porque ali dá a impressão que, como o Fábio Chaib disse, parece que ali ele está lendo um roteiro, ele está muito tranquilo com a situação e, cara, dá a impressão que ele tira sarro do torcedor. Eu entendo o ouvinte, não vai mudar a situação, mas pelo menos a indignação, porque eu acho que o cara que torce pra Ponte, o cara que tem a Ponte Preta como uma paixão, ele está indignado. Então, se ele fosse um presidente realmente preocupado com a Ponte Preta, até no tom de voz você perceberia aí uma certa indignação, mas diante dessa maneira como ele se refere ao torcedor da Ponte Preta, eu acho que ele está encarando a situação como normal, como plena. Sendo que não só a torcida está sofrendo, mas como funcionários do clube, atletas de futebol, todos os envolvidos com a Associação Atlética Ponte Preta hoje estão sofrendo demais e não condiz com as declarações do presidente que vive um momento pleno, um momento cristalino, pelo menos esse é o meu sentimento com relação às falas do Luiz Torrano. 11h50, nós vamos... Só para fechar, Carlão. Bora lá. Carlão, só para fechar o assunto Ponte Preta também, a CBF desmembrou mais 6 rodadas aí da Série B, né? A Ponte Preta joga a 19ª rodada numa quarta-feira, dia 22/7, contra o Operário, fora às 7h30 da noite. Começa o retorno na rodada 20 contra o Atlético jogando em casa, uma terça-feira, dia 28/7. Depois, no dia a 21ª rodada, dia 7/8, uma sexta-feira, encara o Ceará fora de casa. Na 22ª, uma sexta-feira também, em casa, recebe o Náutico no dia 14 de agosto. A 23ª, no dia 19 de agosto, joga quarta-feira, uma quarta-feira, contra o Vila Nova fora.
e a 24ª rodada um domingo contra o Avaí, jogando em casa no dia 23 de agosto, às 4 horas da tarde. Boa, Fabião. 11h51, um rápido intervalo. Daqui a pouco, Cauã Jesus, o homem forte aí do técnico Hélio Cizenando, vai falar aqui na CBN. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência! Todos os sábados, na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta. Sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. A hora do vôlei, eu tava caçando aqui as notícias do vôlei e me deparei com essa notícia muito legal envolvendo uma árbitra brasileira, a árbitra gaúcha. Olha só, a Liga das Nações de 2026 não marca apenas o início dos testes de mudanças nas regras do vôlei. Para a árbitra internacional Ângela Grass, a competição também simboliza um avanço importante fora das 4 linhas, o aumento da presença feminina na arbitragem e nas comissões técnicas. Ela é a primeira mulher sul-americana a integrar o quadro de arbitragem de uma edição dos Jogos Olímpicos em Paris 2024. A gaúcha acredita que o esporte finalmente começa a corrigir uma defasagem histórica. Chegou a super terça do Iga Atacado. Aproveite ofertas especiais e economize muito. Confira. Óleo de soja Cocamar PET 900ml, R$ 6,69. Achocolatado em pó Toddy 370 gramas, R$ 7,39. Margarina Quali com sal 500 gramas, R$ 6,98. Sabonete Albany Fragrâncias 80 gramas, R$ 1,29. Passe no Iga Atacado e aproveite preços especiais válidos somente hoje, 7/7, ou enquanto durarem os estoques. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag. Com você, construindo o mundo. Onze 54, o Guarani não vive uma situação legal dentro da Série C. Eu não diria assim, nada, não é crise, mas é um momento de instabilidade, sem vencer algumas rodadas. Ontem a rodada não foi legal, né? O fechamento da rodada, a vitória do Brusque por 3-1 sobre o Figueirense. O Guarani empatou na última rodada, um jogo vencível contra o Floresta, 0-0. O técnico Hélio Cizenando vive a expectativa de voltas, né, importantes, como a do Jonathan Costa e do Mirandinha, principalmente a do Jonathan Costa, né, que é um zagueiro super importante, um cara que se encaixou muito bem ali na defesa. Um problema sério é a do João Paulo, foi detectado, né, a lesão de grau 2, lesão muscular na coxa. O João Paulo é um cara importantíssimo, é o maestro dessa equipe do Guarani. Que o departamento médico do Guarani não apresse a situação do João Paulo, porque ele vai ser essencial no quadrangular. Eu acho que daqui para frente ele vai jogar pouquíssimas partidas. Então, que trate o João Paulo, que cuide bem do João Paulo, porque eu acho que o acesso no Guarani no quadrangular, e que é um campeonato totalmente diferente do que está sendo, passa muito pelos pés do João Paulo. Então, paciência, cuidado nesta recuperação, porque o João Paulo é essencial para o Guarani no quadrangular e ele vai ficar algumas rodadas de molho aí, porque está tratando dessa lesão na coxa. Quem falou conosco foi o Cauã Jesus. É um homem forte hoje no esquema do técnico Hélio Cizenando, mesmo não sendo um titular absoluto, mas joga de volante, joga de meia, joga de atacante, ou seja, um cara importante aí para o técnico Hélio Cizenando. E o Cauã Jesus falou sobre esse momento do Guarani, o relacionamento dele com o Hélio, a partida contra o Paysandu no próximo domingo. É muito bom. Eu sempre venho trabalhando para essas minutagens de jogos.
Fiquei muito feliz de ter entrado como titular esse jogo e espero fazer bastante jogos aqui até final do ano aí conseguir o acesso. Minha relação com ele é muito boa. Ele sempre pede para mim muita intensidade, muito chute fora da área, que eu acho que é o meu forte. E pede também para me fazer algumas posições, como os últimos jogos eu venho entrando segundo volante. E minha relação com ele é muito boa, sempre foi desde a chegada dele. Uma projeção muito boa, né? Um time do Paysandu é bem qualificado. Nós vamos lá em Belém buscar os três pontos e espero fazer um grande jogo. Tá aí o Cauã Jesus, um cara que também a gente pode considerar como um 12º jogador, né? Assim como o Natan Mello, é um cara importante, mesmo não sendo um titular, sendo bastante utilizado, Rafael Donato, ou seja, o Guarani tem um bom elenco. Mas é preciso, neste momento, muito cuidado. Futebol é detalhe, muito cuidado com este momento do Guarani. Não só fora de campo, tentar pagar em dia, tentar dar um bichinho pra rapaziada, mas tentar encontrar aí uma solução para o Guarani retomar esta liderança e terminar bem esta primeira fase da Série C. Acho que a classificação está bem encaminhada, mas o Guarani precisa terminar esta fase com o bico do avião para cima, o Fábio Scheibe. Exatamente, Carlão, 3 jogos sem vencer, né? Essa oportunidade que teve contra o Floresta jogando em casa aí acabou perdendo a liderança nessa rodada para o Brusque, mas eu também vejo o caminho muito bom para o Guarani em relação à classificação, né? Mesmo não sendo o primeiro, né? A gente queria que fosse o primeiro, mas se não chegar em primeiro também, o importante é estar classificado. E pensando friamente, né, Carlão, para o objetivo final, que é o acesso, restam 12 jogos, né? 6 dessa primeira fase, mais 6 do quadrangular, onde o bicho pega realmente. E nesses 12 jogos aí, o Guarani tem que fazer uma força-tarefa aí para juntar bem o elenco, né? Recuperar o próprio João Paulo, que vai ser essencial também, para buscar esse sonho da classificação, do acesso também. Acho que agora chegou o momento derradeiro aí, momento que o Guarani tem que buscar forças aí, se concentrar justamente para esse objetivo. E creio que essa partida contra o Paysandu aí pode ser o início de uma nova retomada do Bugre. Faltando 6 jogos, verdade, Filipinho, faltando 6 jogos, eu acho que o João Paulo volta aí na reta final realmente para ajudar o Guarani. Filipinho Pereira, cara, que prazer Carlão. Contar com você, valeu, prazer e agora toda a cobertura aí da Copa do Mundo. Só lembrando, a Arena hoje às 3h30, se não tiver prorrogação, isso. Argentina e Egito, valeu? Então fique com a programação CBN, Argentina e Egito, Egito e Argentina. Valeu!